Olá, nosso encontro marcado já está no ar, que bom que você está conosco. Estamos começando mais um programa e vamos falar de ITECSU, que foi realizado em Foz do Iguaçu com muito sucesso. E eu estou recebendo aqui esse gaúcho que viaja o Brasil inteiro com consultorias, com palestras e que foi um dos palestrantes do primeiro ITECSU aqui em Foz do Iguaçu. Inovação com tecnologia sustentável. Deixa eu cumprimentá-lo antes de ir para o intervalo, porque eu estou falando do Roberto Guimarães, que aliás veio a Foz do Iguaçu e pelo sorriso dele já dá para perceber que ele gostou da cidade e gostou de participar desse fórum, né, professor? Tudo bem? Sem dúvida, tudo tranquilo. Tranquilo. Fazem 30 anos que eu vim aqui a última vez e eu era garoto ainda, tinha 20 e poucos anos e fiquei muito impressionado com a movimentação grande aqui de Foz do Iguaçu, o quanto ela evoluiu nesse meio tempo. Fiquei muito encantado. Que bom, professor. Daqui a pouco o senhor me fala então da sua participação no ITECSU, na sua primeira edição. Porque a gente sai de lá com a sensação de que a gente é obrigado a fazer uma grande reflexão sobre sustentabilidade, sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre cuidar desse meio ambiente tão degradado, né? Perfeito. A sustentabilidade é a palavra da moda. E eu trouxe, pelo menos enquanto um dos palestrantes, eu trouxe o tema do debate do quanto é importante a gente ser verde de fato e não apenas fingir que se é verde. Eu acho que foi uma palestra interessante. Eu gostei muito de falar sobre esse tema, que é um tema que vem do meu coração. É um tema que eu gosto muito. E me senti muito à vontade no evento do ITECSU. Muito bem, professor. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre a sua palestra, sobre as outras palestras, sobre a participação do público, na maioria estudantes, profissionais também da área, que estiveram presentes nesse primeiro ITECSU aqui em Foz do Iguaçu. Eu vou para o intervalo, mas eu quero que você continue aqui conosco, enquanto marcado volta já. De volta com o nosso encontro marcado, a gente tem que registrar também o esforço do Nerval Martinez, que dirigiu ali a equipe, que proporcionou esse fórum aqui em Foz do Iguaçu, com vários parceiros, apoiadores, com aqueles que ajudaram a realizar ele. Realmente, esse ITECSU, a gente tem que reconhecer isso, professor Roberto Guimarães, porque imagino não seja fácil reunir aí um fórum para um debate tão expressivo como esse, numa região tão importante da Tríplice Fronteira como é a nossa, né? Essa região chama muito a atenção, eu acho que do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, devido às cataratas e à própria represa, enfim. O evento é muito importante, o evento geográfico, quando o Brasil se aproxima agora de um momento muito importante que vem vindo aí a Copa do Mundo. Nós vamos receber muita gente de fora, então achei muito importante vocês se posicionarem agora. Interessante. Bom, inovação, tecnologia sustentável, práticas inovadoras em torno da sustentabilidade, da tecnologia, da criatividade, temas que foram debatidos lá e que o senhor mesmo participou com muita propriedade, envolveu a plateia, provocou as pessoas. Tem até uma história na abertura da palestra lá que o senhor colocou que me fez lembrar do senhor na primeira manhã seguinte, que eu gostaria que o senhor inclusive falasse aqui para as pessoas, porque eu entendo o seguinte, professor Roberto Guimarães, que é interessante que esse sistema todo já parte dentro da casa, né? Muitas vezes a gente cobra do vizinho, cobra da empresa, cobra do poder público, mas esquece de fazer o dever de casa. Exato. Não é assim mesmo? É isso mesmo. Eu sou dos que pensam que até mesmo uma palestra pode ser sustentável, desde que ela economize água, desde que ela racionalize algum recurso que a gente está usando. Então, em todas as minhas palestras, eu comento algum enfoque de racionalização do uso dos recursos naturais, preservando esses recursos para o futuro. Seria o caso da escovação de dente todo santo dia. A gente chega para escovar os dentes, abre a porta do banheiro, entra, pega a escova, abre a torneira, coloca a pasta na escova, escova o dente e na sequência a gente então enxágua a boca e aí depois então a gente lava a escova, tem gente que bate a escova, tem gente que não bate. Enquanto isso a água está correndo? E a água correndo. E a água correndo e a gente gasta 12 litros de água. E se a gente fizesse diferente, fechava a torneira,
e escovava o dente. Depois abria a torneira, lavava a escova. Depois fechava a torneira, depois abria a torneira. E abre e fecha, e abre e fecha. A gente só gastaria 6 litros, metade, ou até menos. E enquanto isso, se eu somar que talvez 2 bilhões de pessoas, 1,5 bilhão, têm acesso à água na ponta de uma torneira, porque os demais não têm. Os demais não têm. Olha que importante isso. 7 bilhões de pessoas no mundo. Quanto eu economizei em 6 litros por cada uma dessas pessoas se todo mundo fizesse exatamente a mesma coisa? Quanta água potável tratada, caríssima, seria preservada? Então, sempre que eu falo isso, eu consigo algum efeito nas minhas palestras. Alguns litros de água serão economizados. Pode ter certeza que sim. Na manhã seguinte, quando eu iniciei a minha higiene pessoal, eu lembrei lá da sua palestra lá. E a partir daí, fechei a torneira, abri a torneira sempre que precisei, não deixei água correndo. Isso é importante, né? Que bom que você fizesse isso também, né? Afinal, a água que eu estou desperdiçando ali pode estar faltando para alguém lá, né? Exatamente. Isso é importante. Bom, maravilhoso. O que mais lhe destacou nessa vinda a Foz do Iguaçu, na palestra? O senhor que tem andado o Brasil inteiro, tem sede em Brasília, no segundo bloco a gente vai já falar desse trabalho. O que mais lhe marcou aí nesses dias aqui em Foz do Iguaçu? Eu vim parar aqui por causa de uma conjunção de palavras-chave, que hoje está muito na moda, a palavra-chave. A minha palavra-chave é inovação e a segunda palavra-chave que eu trabalho todos os dias na minha empresa é sustentabilidade. E aí o Itexu, inovação com tecnologia sustentável, juntou as duas coisas, que eu acho fundamental. Inclusive é por isso que eu falo dos dois temas sempre ao mesmo tempo. Eu acho que a sustentabilidade como um conceito que é preservar os recursos naturais para as futuras gerações, como conceito básico principal, precisa muito de inovação, precisa de muita criatividade. Não existe inovação sem criatividade. Então eu vim falar das duas coisas e foi maravilhoso. Foi muito bacana mesmo, a gente teve a oportunidade de acompanhar, realmente o público participando, os palestrantes provocando, como foi seu caso, o caso do palestrante Hélio também, que falou sobre tecnologia, né? Foram vários temas, vários assuntos que nos obrigam a fazer uma grande reflexão das pequenas, médias e grandes coisas, porque hoje a gente fica cobrando muito da empresa, da indústria, do poder público, mas até eu queria lhe perguntar, né, o que é a sustentabilidade? O que é ter a sustentabilidade? Na minha opinião, ser sustentável enquanto ser humano, enquanto indivíduo, é ter uma postura ética, de responsabilidade ética, um compromisso ético para com o mundo que a gente vive. E num segundo momento, é ter uma atitude de respeito pela natureza, de respeito ao ser humano, de respeito às questões econômicas e ter, em cima de tudo isso, um equilíbrio. Tratar de equilibrar sempre. Isso é extremamente importante. Me chamou muito a atenção a participação de jovens, estudantes universitários, enfim, e que a gente percebeu em alguns momentos que eles participaram, cobraram, fizeram perguntas. Isso é bom, porque pelo menos eles sairiam dali com maior responsabilidade, formadores de opinião e cobrando, né? Já que o jovem também gosta de cobrar bastante. Perfeito. Eu, durante as palestras dos outros palestrantes, eu fazia o tema de casa. Eu ficava lá na cozinha, acompanhei, quer dizer, na última fileira, e ficava entrevistando os garotos à medida em que havia a oportunidade sem atrapalhar as palestras. E eu percebi que a garotada está muito interessada na questão da sustentabilidade, principalmente. E que inovação e criatividade é um tema que vem chamando a atenção deles cada vez mais. Isso é importante. Gestão de conhecimentos, abordado nos vários segmentos da economia brasileira, também percebi que foi bastante abordado e faz parte de todo esse conjunto. E tive a sensação que isso tudo visa contribuir então com a competitividade, aprimoramento das técnicas, da inovação, das micros, pequenas, médias e grandes empresas. O senhor percebeu assim também? O senhor que tem viajado no Brasil todo? Percebi. Gestão do conhecimento é um tema árido para as empresas e é um tema árido para as pessoas. Então, a minha visão tem sido de orientar no sentido de que palestrantes se treinem profissionalmente e consigam ter um desempenho melhor quando apresentando determinados assuntos. O tema, gestão do conhecimento, é fundamental. Nós, seres humanos, transmitimos a nossa história, primeiro, através de storytelling, contando histórias nos galpões, nas tribos indígenas e desde as cavernas. Às vezes desenhávamos as histórias nas paredes. O ser humano tem um cérebro focado em contar histórias. E
Acho que a gestão do conhecimento, por tudo que eu vi nesse evento, se reveste de uma importância cada vez maior para as empresas. As empresas têm que saber contar a sua história. As empresas têm que saber preservar conhecimento. Conhecimento é mais que dado, é mais que informação. Isso é extremamente importante e eu convido a você a fazer uma reflexão. Por isso, o primeiro ITECSul, né, trouxe essa proposta aí e que a partir de agora a gente tem que realmente repensar melhor todo esse conjunto dessa obra. A gente percebeu também, professor, que a discussão não se esgota ali, né? Eu estive conversando, inclusive, com a dona Sônia Wanda, ela é diretora-presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. E já em agosto, já vai ter uma nova rodada de discussão, de debates em São Paulo, na trilha desse tema aí, conhecimento, gestão, inovação, tecnologia. A impressão que eu tenho é que o ITECSul, ele está indo por aí, rompendo as fronteiras aqui de Foz do Iguaçu. É o fabuloso KM, como é carinhosamente chamado pelos executivos, é algo bastante conhecido, Knowledge Management, gerenciamento do conhecimento, gerenciar conhecimento. Então ele agrega tudo que a gestão do conhecimento tem de importante para o mundo moderno, especialmente o seu link com a sustentabilidade. Então, um evento importantíssimo que vai rolar em São Paulo e a Sônia, presidente da SBGC, é uma pessoa fabulosa, com muito pique de trabalho e vem com projetos fantásticos aí para que a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento possa aflorar e ter realmente a importância que ela merece. Isso é verdade. Bom, você está acompanhando aqui a minha conversa com o consultor palestrante Roberto Guimarães. Daqui a pouco a gente vai botar no segundo bloco, ele vai me falar a respeito do Brasil Ideia, e eu quero saber muito a respeito disso, porque realmente é outro projeto extremamente interessante. Para a gente fechar esse bloco, professor, eu saí de lá com a sensação de que o que se discutiu lá em termos de preservar o meio ambiente, de ter cuidado com a degradação desse ecossistema tão maltratado, ficado em segundo plano muitas vezes em função da própria questão comercial, desenvolvimento, parte econômica. Temos aí lá um tratado de Kyoto que nem todos abraçaram, nem todos entenderam. Recentemente tivemos aí a Rio+20, para essa rodada de discussão a respeito do nosso planeta, que depois do efeito estufa obrigou as pessoas e do aquecimento global a pensar mais a respeito disso. Saí de lá do ITECSul com a sensação de que tudo isso é muito mais do que seleta coletiva de lixo, de que se preocupar com as sacolinhas plásticas, que é também importante, mas que preservar o nosso meio ambiente é muito mais do que isso, né? Eu tentei mostrar que o ser humano, o indivíduo, é importante, ele faz diferença, mas realmente a grande diferença precisa ser feita, precisa ser realizada pelos governos. É muito importante a postura dos governos diante do grave problema ambiental que o mundo se meteu. O mundo se meteu numa encrenca danada. Hoje o Brasil subsidia gasolina, subsidia combustível fóssil. Portanto, nós estamos pagando eu e você com os nossos impostos, e eles também, e todos nós estamos pagando subsídios à gasolina com dinheiro dos impostos. E esses subsídios à gasolina estão ajudando a esquentar o planeta, o aquecimento global, entre outras coisas, além de poluição do ar, enfim, etc. No Brasil não chega a ser grave, poluição do ar. No outro extremo, nós temos o fingimento. Nós temos que tratar do fingimento verde. É assim que eu chamo. Eu finjo que sou verde ou eu sou verde de fato? Se eu sou verde de fato, eu tenho que despoluir a Baía da Guanabara. Sabe por quê? Porque eu prometi isso quando eu aceitei os Jogos Olímpicos no Brasil, quando eu aceitei a Copa do Mundo no Brasil. Eu negociei que eu ia limpar a Baía da Guanabara. A Baía da Guanabara recebe 700 toneladas de poluição de lixo puro todo santo dia. E são 55 canais, rios, todos eles com altos graus de poluição e contaminando mais ainda a Baía da Guanabara. Então são compromissos de governo que precisam ser cumpridos para que seja ético e para que haja respeito. Bom, para a gente fechar esse bloco, então, tem se discutido muito, tem se falado muito, tem se abordado muito o tema, mas é importante a ação, então. Sair do papel, sair daquilo que já se tem conhecimento para realmente arregaçar a manga e começar a salvar esse planeta. O governo pode dar as mãos
para as grandes organizações mundiais que já estudam esse problema e que ainda fazem um trabalho fantástico, mas que é um trabalho de, vamos dizer assim, de guerra mesmo, é um trabalho quase subversivo, porque os governos ainda rejeitam as organizações sociais que estão aí para brigar para que o planeta se salve. Então, se o governo der as mãos para essas ONGs, der as mãos para essas organizações, eu tenho certeza que essas organizações vão compartilhar conhecimento de uma maneira muito intensa. E a gestão do conhecimento é que vai salvar o planeta. E a gestão do conhecimento dos efeitos do aquecimento global, que é uma consequência de outras tantas causas, todas elas já muito bem definidas, todas elas já muito bem estudadas. E já se sabe a maioria do que se pode fazer para que se traga soluções para esses problemas. Então é isso, os governos têm que dar as mãos para a sociedade, que está expressa nas suas organizações. Olha que recado interessantíssimo. O que é o Brasil Ideia? O senhor já me responde depois no segundo bloco, pode ser? Ok. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e já eu volto com o encontro marcado aqui com esse gaúcho colorado e que atualmente também tem saído lá de Brasília para realizar trabalhos no país inteiro. O intervalo eu quero que você continue aqui conosco, voltamos já. De volta com o nosso encontro marcado, estou aqui com o consultor Roberto Guimarães, agora ele vai se apresentar, né? Ele que se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, professor? Eu sou arquiteto urbanista formado na URGS na década de 90 e cheguei a atuar como arquiteto durante alguns anos, mas depois parti para a questão de consultoria empresarial, trabalhei na Caixa Econômica, onde me aperfeiçoei nessa questão de consultoria de processo. Aí, a partir daí, o senhor montou uma base lá em Brasília e de lá... Bom, o senhor está em Brasília, tá geralmente onde está o trabalho, né? Está nas capitais, durante o tempo que eu tive em Brasília, eu fui indicado pela própria Caixa, por uma questão de perfil, para ir auxiliar o presidente Lula na questão do Fome Zero em 2013. E aí, a partir daí, eu passei a atuar muito em projetos ligados ao combate à miséria e à fome, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a questão do P1MC, o programa 1 milhão de cisternas do semiárido e assim por diante, captação de água da chuva e projetos de parceria entre as empresas e os municípios. Interessante. Estive lá na ocasião para desenvolver o trabalho e pude acompanhar o lançamento Fome Zero no primeiro mandato do presidente Lula, né? Olha, legal. Brasília. Bom, para a gente fechar o ITEC-Sul, eu gostaria que o senhor fizesse um fechamento, que recado o senhor deixaria para essa primeira edição? Para que a gente possa, então, responder aquela pergunta que eu coloquei antes do intervalo. Perfeito. Para inovar em sustentabilidade, ou com tecnologia sustentável, eu preciso de ideias. E o empresário, e o governo, e os líderes, os gestores, eles precisam se dar conta de que as ideias vêm do cérebro humano. E que o cérebro humano é sensível. Ele precisa de estímulo, ele precisa de ambiência, ele precisa de gestão de pessoas num nível elevado. Ele precisa de liberdade para pensar, porque senão ele se bloqueia. Então, um bom gerente hoje é um gerente que sabe gerenciar pessoas criativas, que sabe tirar o máximo da criatividade do ser humano. O ser humano não é exclusivo em criatividade. Se você olhar para a natureza, você vai ver que a natureza é farta de exemplos de descoberta de novos caminhos para resolver velhos problemas. E assim se deu a evolução defendida por Darwin, que mostrou isso muito bem. Portanto, toda a natureza é criativa. Portanto, todos os seres humanos que possam ser considerados com saúde normal são criativos. Alguns deles não se deixam bloquear, outros se bloqueiam. Olha só, né, que oportunidade a gente está tendo aqui de conversar com o professor Roberto Guimarães, consultor, inclusive do Brasil Ideia. Agora ele vai nos abrir
exatamente o que é o Brasil Ideia. Você vai ter, né, a oportunidade de acompanhar esse trabalho que vem sendo desenvolvido hoje, né, no Brasil inteiro e que tem cada vez mais chamado a atenção das empresas, porque está me dizendo agora, está se preparando para realizar um trabalho em uma grande empresa aqui no Brasil que tem apenas 7 mil colaboradores. Isso direto, fora os indiretos. Quer dizer, por uma questão do nosso sigilo, nem vou fazer o comentário sobre a empresa. Mas a Brasil Ideia, ela passou a existir depois que eu passei pelo governo federal durante 3 anos. Eu senti que o Brasil tinha uma condição de potencial criativo muito grande, mas porém não conseguia transformar isso em patentes registradas e não conseguia transformar isso em inovação. Nós agora há pouco caímos 11 posições numa contagem de posicionamento global de países inovadores. Nós estávamos lá numa determinada posição que eu não vou dizer e caímos 11 posições. Estamos longe na tabela. Despencamos, então. Despencamos na tabela. Já estamos quase na 2ª divisão. Tomar cuidado. Não é que nem o meu time. O Esporte Clube Internacional. Exato. Né? Temos aqui um colorado. Inter de Porto Alegre. Isso. Então, nós que defendemos a criatividade, o registro de patentes, para daí sim chegar na inovação, temos que fazer um esforço de empresariar isso. Porque é através do empresariamento, é através das startups, é através do empreendedorismo que o Brasil vai sair para uma nova postura inovadora. Então, a Brasil Ideia, que tive que colocar em inglês, idea. Para que essa palavra, Brasil Ideia, componha uma consultoria que defende um Brasil inovador, um Brasil que é considerado no mundo, no elenco das nações, como uma nação inovadora. E é essa a nossa busca, essa é a missão da Brasil Ideia. E tudo que nós puder fazer enquanto empresa nessa linha de raciocínio, faremos. Como é que funciona a Brasil Ideia? As pessoas que estão nos acompanhando agora querem ter acesso, querem ter a informação. Tem um site que eu já visitei, naveguei nele. Queria que o senhor até destacasse para quem está nos acompanhando. www.brasilideia.com.br. Muito tranquilo. Entra em contato conosco, a gente faz a ponte, vai ver, examinar o problema. Para nós, todo um problema é um desafio. Para nós, toda vez que alguém aparece e diz, eu tenho um problema, a gente grita, legal, oba, é uma luta. E aí, empresas do Brasil inteiro entram lá no site ou fazem contato com o senhor, com a equipe, enfim. E aí é feito um diagnóstico, é feito o primeiro contato. Como é que se dá isso, professor? Nós fazemos consultorias para as empresas, onde a gente entra para dentro da empresa e fica lá até obter o resultado que a empresa precisa. E isso é muito importante. Nós fazemos treinamento corporativo para criar o espírito e a cultura da criatividade que embasa a inovação. E nós fazemos também cursos abertos. De vez em quando, a gente faz aí na média de 4 cursos abertos por ano. Então a gente é chamado para colocar a cultura de inovação no sangue da empresa. E isso se dá em quanto tempo? A gente pode levar de 4 a 6 meses trabalhando em cima de cada case. Agora, a gente caso pode a também, caso, né? Caso a caso. Agora, a gente pode também fazer palestras de sensibilização. E isso é rápido. E esses efeitos são imediatos, desde que essas palestras envolvam também os gerentes. Porque quem gerencia pessoas é que fornece a condição ambiental, que eu digo que é uma ambiência psicológica, para que as pessoas passem a contribuir, para que as pessoas deem o melhor de si. Não existe nenhuma empresa que receba alguém de fora que traga ideias maravilhosas. Geralmente as ideias estão dentro da própria empresa. Só é preciso descobri-las, né? Só é preciso fazer com que elas aflorem. Exatamente. Que mais lhe marcou, tem lhe marcado nesse trabalho todo, nesse contato com as empresas, nesse diagnóstico que o senhor tem desenvolvido com a sua equipe? Eu acho que uma das coisas mais impressionantes é que há 2 anos atrás, quando a gente começou, mandei fazer uma pesquisa, a gente pesquisou junto com a UNB, com as empresas júnior da UNB, AD e M, uma empresa fantástica, e descobrimos que o primeiro assunto da ordem do dia de contratação de palestras era comunicação. Ora, o segundo assunto era sustentabilidade, o terceiro era inovação.
Se fizer essa pesquisa hoje, a minha sensação de coração é de que inovação pulou para o primeiro lugar. Mas está ali brigando com os outros dois. Veja como as empresas estão preocupadas em de que forma está havendo a comunicação interna entre as pessoas. Talvez essa pesquisa feita no Distrito Federal, se for feita aqui no Paraná, possa dar outro resultado. Mas com certeza vai dar os mesmos 4 ou 5 itens. Olha que interessante, né? Importante para você que é empresário, dono de empresa, média, pequena, micro, enfim. Importante isso que o Roberto Guimarães está deixando aqui até como recado para a gente, porque é um conjunto de fatores, né, Roberto? Muitas vezes a gente chega em uma empresa, a pessoa, ao invés de receber bem o cliente, às vezes nem olha no cliente, parece que quer despachar logo o cliente, ou às vezes não atende o cliente adequadamente e o cliente vai buscar uma outra empresa. E às vezes quem é responsável, o gerente ou o gestor, nem sabe disso. Então, que importante o treinamento, o conhecimento, as pessoas terem, né, regras, estarem felizes ali praticando aquele trabalho. Porque hoje é tão difícil, né? Aí quando perde o emprego, aí vai reclamar que perdeu o emprego, né? E sem dúvida nenhuma, o foco principal hoje é crescer com responsabilidade social. O foco principal é crescer com tecnologia sustentável. Hoje nenhuma empresa pode crescer como se fosse uma célula maligna, que cresce à toa e sem motivo e sem razão. Desordenadamente? E desordenadamente cresce de qualquer jeito. Não. Não podemos permitir. Nós precisamos crescer de maneira consciente, crescer de maneira sustentável. E a sustentabilidade é a lavoura mais fértil para plantar sementes criativas da inovação. Muito bem, eu queria agradecer, eu sei que esses dias aqui foram de bastante trabalho, bastante corridos. Primeiro agradecer ao Nerval Martinez, que nos proporcionou que a gente tivesse esse encontro, e ao senhor que, mesmo trabalhando bastante aqui no primeiro ITECSU e realizando as palestras, preparando as palestras, não se furtou de vir aqui conversar conosco. A gente já agradece, porque esse é praticamente um presente aos nossos amigos assinantes, nossos telespectadores. E eu queria que o senhor deixasse um recado a eles, porque realmente eu quero lhe parabenizar aqui agora de público, aqui com os nossos amigos assinantes. Excelentes palestras, porque foram 2, né? E conseguiu mexer ali com a plateia, o tempo inteiro deixá-las acompanhando, não se desviar ali do tema, ligadas à palestra, e muitas vezes, se o cara quisesse dar uma cochiladinha, estava lá provocando, e aí ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que pensar rápido. Exato. E aí ele tinha que estar ligado. São as técnicas. Exatamente. Se eu tivesse que deixar um recado, eu ia dizer, primeiro, pense naquilo que lhe vai na alma, aquilo que lhe vai no coração. Quando a gente sabe qual é o nosso desejo essencial, a gente vai longe. E quando a gente sabe qual é o nosso desejo essencial, as pessoas abrem alas. Eu aprendi isso com pessoas muito importantes. Segundo, quem sabe mais sobre um determinado desafio, cria mais. Portanto, antes de começar a criar, se preocupe em estudar o tema. Se preocupe em estudar tudo que puder cair na sua mão a respeito daquele desafio. Terceiro, desbloqueia. Porque a gente tem bloqueios culturais, bloqueios de educação, a gente tem modelos mentais que nos fazem pensar sempre da mesma forma. Tente ver as coisas de cabeça para baixo. Tente ver as coisas ao contrário. Tente ver aquilo que o outro está vendo e não aquilo que você está vendo. Quarto, crie. E quando você libertar seu cérebro, ele vai criar com fluidez. Depois que você criar, chame alguém para analisar. Não analise você mesmo, porque isso também é um bloqueio. Chama alguém que tenha critério para fazer a escolha e a decisão. E por último, para fechar, você então chama o fazedor, o cara que vai implantar aquela ideia que foi marcada como boa para o mercado, ou boa para a sociedade, ou boa para a realização e para a felicidade das pessoas, porque nem todo mundo está aqui para ficar milionário. Muito obrigado, prazerzão lhe receber aqui, sucesso lá Muito obrigado. Naquela equipe ali do Guaíba, da Avenida Beira Rio, Esporte Clube Internacional. Sucesso aí nas suas palestras, sucesso no Brasil Ideia. Obrigado. Obrigado, senhor. À sua disposição. Muito bem. Nosso encontro marcado vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, acompanhe as nossas reprises. Ou então até o próximo programa, quando você é um convidado muito especial. Aqui conosco. Até lá.